Então, pessoal, eu separei alguns exemplos aqui de exercícios envolvendo o fatorial. O primeiro exemplo, ele fala: escreva, usando o fatorial, o produto dos n primeiros inteiros positivos, letra A, pares, letra B, ímpares. Então, solução. Quem são os pares? Primeiro, vamos escrever esses inteiros pares. É o 2, que eu posso escrever como 2 vezes 1. É o 4, que eu posso escrever como 2 vezes 2. É o 6, que eu posso escrever como 2 vezes 3. Até o 2n menos 2, que eu posso escrever como 2n menos 1. E o 2n. Multiplicando esses números, eu vou ficar com 2 vezes 1, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 3, até o 2n menos 1 e o 2n. Agora, observe que eu tenho o fator 2 em todos eles. Então, eu posso escrever esse produto de 2 por ele mesmo n vezes como uma potência, 2 elevado a n. E o que sobra é 1, 2, 3, os n primeiros inteiros positivos. Toda vez que falar de n primeiros inteiros positivos, você vai escrever 1, 2, 3 até o n menos 1n. Okay? Agora, por definição, esse produto 1 vezes 2 vezes 3 até n é o mesmo que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n até chegar no 1. Então, isso por definição é o n fatorial. Então, o produto dos n primeiros pares positivos é 2 elevado a n sobre vezes n fatorial. Agora a letra B. Os ímpares são 1, 3, 5, 7, até o 2n menos 3, não é 2n menos 2, o 2n menos 2 é par, e o enésimo é o 2n menos 1. Ok? Então, esses são os n primeiros ímpares positivos. Multiplicando eles, eu vou multiplicar eles da seguinte maneira. Eu vou colocar 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, 2n menos 3, 2n menos 1. Eu vou colocar entre eles eu vou acrescentar todos os pares. Então, eu tenho 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 2n menos 3, vezes 2n menos 1, vezes. E aí, eu vou colocar entre 1 e o 3 o 2, aqui o 4, aqui o 6, aqui o 2n menos 2 e aqui o 2n. Só que eu não posso simplesmente acrescentar nesse produto esses números. Então, se eu acrescentei, eu tenho que tirar. Eu apenas inflei o 1. Então, eu multipliquei e dividi pelo mesmo produto. Então, isso não alterou o produto inicial. Agora, aqui embaixo, eu já conheço esse produto, que foi o que eu fiz na letra A. Esse produto aqui, ele é 2 elevado a n, n fatorial. E em cima, eu tenho 2 elevado a n, 2 vezes n, 2n menos 1, 2n menos 2, 2n menos 3, até chegar no 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E isso, por definição, é o fatorial de 2n. Então, em cima, eu vou ficar com 2n
fatorial e embaixo 2 elevado a n vezes n fatorial. E esse é o produto dos n primeiros ímpares. O segundo exemplo, ele pede para calcular essa soma de 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais 3 vezes 3 fatorial, mais n menos 1 vezes n menos 1 fatorial, até n vezes n fatorial. Então, ó, aqui eu vou utilizar aquela identidade que eu passei no vídeo anterior. A identidade é a seguinte, que n vezes n fatorial é n mais 1 fatorial menos n. Isso se dá pelo seguinte fato, ó. Esse n aqui eu posso escrever como n mais 1 menos 1 vezes n fatorial. Ó, eu acrescentei o 1 e tirei o 1, então não alterei nada. Agora eu vou multiplicar, ó, não é? Distributividade por n mais 1, o n fatorial, e por menos 1, vai ficar menos n fatorial. Só que por definição, n mais 1 vezes n fatorial é o mesmo que n mais 1 vezes n mais 1 menos 1 fatorial. Então, eu parei no n. Então, eu posso voltar. Isso é o n fatorial. Por esse fato aqui, que o n fatorial pode ser escrito como n vezes n menos 1. Né? Apenas colocar o 1 aqui, você chega na mesma igualdade. Ok? Agora eu vou escrever todos esses números nessa identidade. Então, 1 vezes 1 fatorial, quem é o n aqui? É o 1. Então, eu fico com 2, n mais 1, né? Que é 2, menos 1 fatorial. 2 vezes 2 fatorial, o n é 2, então vai ficar 3 fatorial menos 2 fatorial. 3 vezes 3 fatorial, o n é 3, então vai ficar 4 fatorial menos 3 fatorial, até n menos 1 vezes n menos 1 fatorial, que vai ser n fatorial menos n menos 1 fatorial, e n vezes n fatorial, que é n mais 1 menos n fatorial. E aí eu vou somar em ambos os lados dessas desigualdades. Somando todo mundo aqui, essa é chamada soma telescópica. Que quando eu somo todo mundo, ó, esse cancela com esse, o 3 vai cancelar com esse menos 3, o 4 vai cancelar com o próximo, o n menos 1 cancela com esse n menos 1 aqui, e esse n fatorial cancela com esse n, sobrando apenas o 1 fatorial e o n mais 1. E essa soma fica desse lado a soma que eu quero, que é o S. E desse lado, n mais 1 fatorial menos 1 fatorial, que é 1. O terceiro exemplo, nós vamos usar outra identidade que eu apresentei no vídeo anterior. Que é a seguinte, que n sobre n mais 1 fatorial é o mesmo que 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial. E isso se dá pelo fato, ó, se você tirar o MMC desse lado aqui, você vai ficar com n fatorial vezes n mais 1, dividindo pelo primeiro, multiplicando por 1, vai cancelar o n fatorial, vai dar n mais 1. E aí, dividindo pelo segundo, eu cancelo o n mais 1 fatorial, multiplicando por menos 1, fica menos n fatorial. E isso vai aparecer, ó, a minha identidade do exercício anterior. E aí, eu sei que isso já pode ser escrito como n vezes n fatorial, sobre n fatorial, n mais 1. E aí, cancelando o n fatorial com n fatorial, eu fico com n mais 1 sobre n. Fico com n sobre n mais 1 fatorial. Agora eu vou escrever todas as frações de acordo com essa identidade. Então, 1 sobre 2 fatorial, quem vai ser
o meu n vai ser o 1. Então, isso é 1 sobre 1 fatorial menos 1 sobre 2 fatorial. 2 sobre 3 fatorial, o meu n vai ser o 2. Então, isso é 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. 3 sobre 4 fatorial, o meu n vai ser o 3. Então, isso é 1 sobre 3 fatorial menos 1 sobre 4 fatorial até o n mais 1 fatorial, que é 1 sobre n fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Fazendo a mesma coisa do exercício anterior, eu vou somar. E desse lado agora, eu vou cancelar o segundo com o primeiro. Eu cancelo esse com esse, cancelo esse com esse, o 1 sobre 4 com o próximo, o n e o 1 sobre n fatorial com esse daqui. É muita atenção. E aí vai sobrar somente 1 sobre 1 fatorial menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, essa soma desse lado aqui vai dar a soma que eu quero. Sobre 4 fatorial até o n sobre n mais 1. E desse lado aqui eu fico com 1 sobre 1 fatorial, que é 1, menos 1 sobre n mais 1 fatorial. E esse é o resultado da soma. O exemplo 4, ele pede para comparar esses dois números aqui. Ó. Pede para demonstrar para n maior ou igual a 2 inteiro, positivo. Nós temos que o n ao quadrado fatorial vai ser maior que o n fatorial quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esses dois. Ver o que eu posso encontrar de padrão aí. Então, o primeiro, que é fácil de desenvolver, é o n fatorial ao quadrado. Que o n fatorial ao quadrado, ele vai ser o n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes, até chegar no 1, ó, o 3, o 2, o 1. Tudo isso ao quadrado. E aí a potência do produto é o produto das potências. Então, isso é n ao quadrado vezes n menos 1 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. Agora, vamos deixar aqui de lado. Vamos agora desenvolver esse outro. O n ao quadrado fatorial, ele vai ser n ao quadrado vezes n ao quadrado menos 1, n ao quadrado menos 2, vezes até chegar no 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí vocês devem estar se perguntando, né, por que eu escrevi aqui tudo isso? Né? Se vocês observarem, aqui é um produto, ó, dos n primeiros inteiros ao quadrado. Ao quadrado perfeito dos n primeiros inteiros. E aqui, ó, o 1, ele pode ser escrito como 1 ao quadrado. Tá? O 4, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado. O 9, ele pode ser escrito como 3 ao quadrado. E aí eu chego, em algum momento aqui nesse meio, eu tenho o n menos 1 ao quadrado. E eu chego no n ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o n ao quadrado fatorial é o mesmo que o n ao quadrado vezes n menos 1 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, tá? Vezes o que sobra. N ao quadrado menos 1, n ao quadrado menos 2, vezes o 8, o 7, o 6, o 5, o 3, o 2 e o 1. Então, isso quer dizer que dentro do n ao quadrado fatorial, eu tenho o n fatorial ao quadrado, que multiplica esse produto aqui.
Agora, muita atenção. O que garante que esse produto aqui, ó, vezes esse, vai ser maior, ó, que esse? O que garante aqui é que o N é maior ou igual a 2. Então, como N é maior ou igual a 2, então esse produto é maior que 1. E isso eu vou deixar de exercício. Tá? E o que garante é que isso daqui, ó, se N é maior ou igual a 2, esse produto é maior que 1. Esse produto é maior que 1. Ok? E como esse produto é maior que 1, me garante que a igualdade é verdadeira. Logo, N ao quadrado fatorial é maior que N fatorial ao quadrado. O exemplo 5 é um exemplo simples, tá? Porém interessante. Ele pede para calcular, ó, o algarismo das unidades, né? Então, ó, o algarismo das unidades, para quem não lembra, é aquele número assim. Se eu tenho o número 3.214, ó, o algarismo das unidades vai ser o 4, né? Não confundir algarismo com número, tá? Os algarismos são esses: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e o 9. Né? A partir deles, nós escrevemos todos os números. Né? Lembrando que para um número ter n algarismos, o primeiro algarismo dele tem que ser diferente de 0. Né? Porque se o primeiro algarismo dele for igual a 0, aí ele não tem n algarismos, ele tem n menos 1 algarismos. Tá? Então, muito cuidado com a diferença entre número e algarismo. Tá? Então, ele quer saber nessa soma aqui, o resultado dessa soma, qual é o algarismo da unidade. Aí parece ser complicadíssimo. Né? Você vai multiplicar o 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96 até chegar no 1, multiplicar todo mundo. Não, é só você observar. Ó, o 1 fatorial é 1. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Tá? Vocês já observaram? Ó, a partir do 5 fatorial, todo mundo termina com 0. Por quê? Porque todos vão ter o fator 2 e 5. Todos têm o fator 2 e 5. Não importa o restante. O que importa é que todos têm o fator 2 e 5. Então, a partir daqui, ó, a partir daqui, a soma vai ser um múltiplo de 10. Então, é um 10 vezes k inteiro positivo. Então, se é um múltiplo de 10, todos vão terminar com 0. Então, o algarismo deles é igual a 0. Então, quem vai determinar o algarismo dessa soma? O algarismo das unidades dessa soma vai ser a soma 1, 2, 6 e 4. Então, eu me preocupo com essa soma aqui. E isso vai ser 1 mais 2 mais 6 mais 4, que é igual a 13. Então, isso me garante que o algarismo das unidades é 3.
Então é só isso. Obrigado.